Oi, 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 seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Roseli e eu criei esse canal com conteúdos de autoconhecimento, claro, com estudos, mas 80% das vivências, dos meus acertos e dos meus erros, que eu quero compartilhar com vocês. Você está interessado em aprender um pouquinho, em dividir, em partilhar estas experiências? Então, vamos lá? Hoje eu quero falar sobre família. Existem inúmeros tipos de família. Aquela família dominadora, a família que é mais desapegada, a família que cobra muito, a família carente. Então nós temos inúmeros tipos de família. E também temos aqueles que são mais famílias pra gente do que a própria família. Não é porque você tem uma pessoa que tem o mesmo sangue, que vocês são parentescos consanguíneos, que ele é sua família. Nós estamos numa egrégora neste planeta que nós temos inúmeras famílias. Nós temos uma família aqui, uma família ali, nós temos amigos, nós temos colegas, nós temos pessoas que passam na nossa vida, que se tornam família, que às vezes fica um pouquinho e sai, às vezes fica para sempre, às vezes está lá distante, em outro país, em outro estado, mas sempre que você precisa ou que a pessoa precisa, vocês estão interligados. Então, a pauta de hoje que eu quero falar é sobre família e dar a minha experiência do que eu vivi com algumas famílias. Minha primeira família, que seria a família biológica, pai, mãe, vó, meus pais são separados. Quando a minha mãe, né, estava de 8 meses, eles resolveram, não sei até hoje o porquê, eu desconfio, mas não sei, eles resolveram se separar e cada um foi para o seu canto. E minha mãe me teve, fiquei com ela até uns 5, 6 anos, depois ela passou a guarda para o meu pai. E dali em diante eu fui criada pelo meu pai e pela minha avó, que seria a mãe do meu pai, a parte paterna. A parte materna eu tive pouca convivência, muito pouco mesmo. Então, conforme você vai crescendo, a criança vai em escolas, hoje em dia a maioria das escolas não fazem mais festa do Dia das Mães ou festa do Dia dos Pais, geralmente é festa da família. Porém, na minha época tinha festa de Dia das Mães, que você fazia, você mesmo confeccionava o presente, aí fazia uma apresentação. Minha avó sempre foi muito presente. A minha avó era uma mulher muito jovem, ela foi mãe muito cedo e vó muito cedo. E então todo mundo pensava que ela era minha mãe. Só que ali no meu íntimo, ali dentro de mim, eu sabia que ela não era minha mãe, que eu tinha uma mãe que não estava presente, que resolveu formar uma outra família e deixar. Eu tive aquela filha, tá bom, ela já tá com o pai, fica lá com o pai e agora eu vou constituir uma família. Então, ela casou de novo, teve 2 filhos e foi viver a vida dela. Hoje, graças a Deus, está muito bem resolvido dentro de mim, mas na época não, principalmente para uma criança. Eu tinha por volta de 7 para 8 anos. Então, aquilo abriu, né, uma crença na minha cabeça que família é pai, mãe, vovó, tio, tia, que tudo ali tinha que ser perfeito. Como eu sempre falo, teria que ser a família Doriana, aquela família linda que aparece na televisão, nos comerciais. E eu fui criando isso desde pequena por essa falta, até mesmo por uma falta de experiência do meu pai, da minha avó, de me levar até uma psicóloga, fazer um trabalho ali em conjunto. O meu pai estudava, então eu ficava a maior parte com a minha avó. E minha avó era aquela vó, mãe extremamente protetora. Então não faz isso porque é perigoso, não faz aquilo. Então como se eu tivesse sido criada numa bolha.
E eu não tive muitas experiências, porque ela não deixava. O meu pai não gostava de receber pessoas, muito menos crianças, dentro de casa. Então, meio que era um núcleo ali só nosso. Então, eu brincava sozinha, eu brincava com todas as minhas bonecas, eu ficava horas e horas conversando, falando, criando, fazendo a minha imaginação. Então, eu fui vivendo tudo isso até chegar na minha adolescência de 16, 17, 18, que foi a época que eu comecei já a querer namorar, a querer ter um namoradinho. E que na minha mente cresceu tudo isso. Eu tenho que casar, eu tenho que constituir uma família porque eu não tive. Então aquilo que eu não tive me faz falta e eu quero o quê? Eu quero ter. Então eu quero ser uma mãe presente, eu quero ter um marido que seja um pai presente. Então eu fantasiei na minha mente e aos 18 para 19 anos eu casei com o meu segundo namorado. E ali eu já achei que eu poderia formar uma família. Como que eu iria formar uma família se eu não tive uma base, se eu não tive uma estrutura? Eu tive faltas eu tive muitas, mas eu não tive presenças. Então, como que eu iria formar uma família? Como que eu iria querer ter uma família com uma pessoa, porque eu atraí essa pessoa por meu campo energético, uma pessoa que tinha os mesmos problemas que os meus. Ele também tinha sido criado pela avó e pelas tias dele, pela família paterna. Então, olha só como que a energia, o nosso campo energético, ele atrai o mesmo. Você repugna aquilo, mas você atrai aquilo. Então, para contextualizar, eu formei, mas não deu certo, não foi nada daquilo que eu queria. Então, em todos os relacionamentos que eu entrava, eu buscava o quê? Uma família que me acolhesse, uma família que gostasse de mim, uma família que me aceitasse. Então, eu estava sempre me moldando, me encaixando ali no potinho, a massinha, né, se modelando para poder entrar nessa família. E demorou muito para mim aprender. É como eu falei, eu fui ter todo esse aprendizado, todo esse conhecimento há 6 anos atrás. Esse ano acho que vai completar 7, se eu não me estiver enganada. 2017, 18, 19, 21, 22, 23, 24, é isso mesmo, 7 anos. Eu comecei a fazer o quê? O autoconhecimento. Eu estava sozinha, já estava divorciada, estava sem relacionamento nenhum. Eu estava cursando a faculdade de pedagogia e ali eu comecei a buscar, porque aí você começa a ver que você está num vazio e é o que eu falo, Deus ele vai colocando pessoas no seu caminho que vai te dando um toque aqui, um toque ali. E eu fui buscar a terapia. No caso, eu fiz uma psicóloga, fiz psicanálise e depois eu passei para terapia holística, que hoje é o que eu atuo, a psicoterapia junto com a terapia holística, que é o Theta Healing. E quando eu fui buscar tudo isso, eu fui me dando... conforme você vai tendo as sessões, a psicóloga falava, mas que tanto você quer buscar em famílias? O que é família para você? Quando eu expliquei, ela falou assim, desse jeito para mim, ela falou, Alice, sai do país das maravilhas. Alice, volta para a vida real. Por quê? Porque eu estava ali imaginando, criando, florescendo, algo que não existia. Não que não exista famílias unidas, existe sim, mas o que eu estava buscando era a perfeição, e a perfeição não existe, isso não existe mesmo. Então, o que aconteceu? Eu entrava nos relacionamentos pela carência e pela carência de não ter uma família grande, sabe aquela família
fica 18 sentados na mesa, que é aquele almoço, que é aquele domingo, ou que é aquela festa, e só a família já preenche tudo aquilo de pessoas. Era isso que eu estava querendo. Como que eu vou querer uma coisa que eu não tenho base, que eu não tenho embasamento e que eu não tenho conhecimento? Então, conforme eu fui fazendo as terapias, fui fazendo a minha própria autoanálise, o meu autoconhecimento, eu fui vendo que eu estava atraindo pessoas que tinham o mesmo problema que o meu. Eu sou filha única, por parte de pai, fui criada sozinha. E as famílias que entravam na minha vida era para mim aprender. Só que eu não dava atenção, eu não tinha o entendimento, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Então era para eu aprender ali. O meu primeiro marido, meu primeiro casamento, ele tinha um meio-irmão por parte de pai e 2 irmãs por parte de mãe. Então, ele sabia o que era ter irmãos. Eu não sabia porque eu não convivi com os meus 2 meios-irmãos, porque a minha mãe se afastou de mim. E então eu não tinha o conhecimento. Aí depois que eu terminei esse relacionamento, que eu fiquei um tempo sozinha, que eu me abri para um novo relacionamento, também a pessoa veio com 3 irmãos. E eu lembro que tinha muita disputa. Porque a mãe falava, não, porque o fulano, ele é maravilhoso, ele estudou, ele tem graduação. Não, porque o outro, coitado, nossa, o outro, sabe, tadinho, eu tenho que ajudar. Então eu via muito aquela comparação. Da mãe mesmo e do pai tá ali comparando os filhos, porque um era bom e o outro não. Ai, um era a ovelha negra da família e o outro era o perfeito. E aquilo começou a me incomodar, porque eu falava, gente, mas família, poxa, tem irmão, tem ali, por que eles ficam nessa comparação, a mãe fica nessa comparação, falando que um é bom e o outro não. Então eu só pegava relacionamentos com famílias complicadas. E aí, quando eu resolvi, eu falei, não, agora eu vou ficar um bom tempo sozinha, que foi o tempo da minha faculdade, que foram uns 4 anos. Eu falei, eu vou ficar literalmente sozinha, porque eu preciso me conhecer, eu preciso aprender o que é ser uma família, o que é ter uma família, eu preciso aprender. Então, para isso, eu preciso do meu autoconhecimento. Eu tenho que também ver aonde eu estou errando, o que eu estou fazendo, que eu estou atraindo esse tipo de família, esses tipos de relacionamento para minha vida. E fazendo as terapias, quando foi no 3º ano, eu conheci o meu atual marido. E nós nos conhecemos inusitadamente e começamos ali um relacionamento. Eu sempre fui, isso eu também tinha, tá? Eu sempre ia com o pé atrás. Por quê? Porque eu sofri muito no meu primeiro relacionamento. Traição, mentiras, abusos psicológicos, abusos emocionais. Então eu não tive um relacionamento bom, eu tive um relacionamento tóxico. Então o que acontece? Eu sempre tive a desconfiança, porque se aquele fez, quem me garante que esse outro não vai fazer também? E quando eu conheci o meu atual marido, eu vi que ele era diferente, ele é uma pessoa assim, muito reservado, ele não pratica praticamente nada do que eu pratico, mas ele tem uns entendimentos que eu olho e falo, meu Deus, olha, eu tenho que abaixar a cabeça, porque eu estudando tanto, praticando tanto, ele me dá umas respostas assim, que eu falo, nossa, por que eu não pensei por esse ângulo? Por que eu não vi por esse prisma? E quando eu conheci ele, foi bem próximo do Natal. Isso, foi bem próximo do Natal, foi em novembro, nós assumimos o relacionamento em dezembro, e eu fui passar o ano novo com a família. Foi o Natal e o ano novo, isso. Por quê? Foi isso mesmo, na época da pandemia, o meu pai estava na casa dele, e eu fui passar porque meu pai, na época, eu não lembro se ele viajou com a namorada, eu não lembro, eu sei que a gente se cumprimentou tudo,
mas eu fui passar com a família do atual marido. E quando eu vi aquela família também grande, e são famílias descendentes de japonês, então eu me encantei, eu falei, gente, que legal, agora eu acho que eu acertei tanto no relacionamento quanto na família. Porque eu fui passar o Natal, fui muito bem recebida, passei o Natal, passei o Ano Novo. Quando foi em janeiro que nós assumimos, né, que nós colocamos a aliança de compromisso, eu vi uma cena muito degradante, muito assim, que me deixou muito assim decepcionada. Um fato de estar na casa dessa tia do meu marido e um outro sobrinho dela chegar com uma moça com 2 filhos. E ela começou a xingar inusitadamente. Então, assim, aquilo eu comecei a ver e começou a falar mal, né? Começou a falar mal, falar mal, falar mal. E eu já estava no processo de autoconhecimento, de terapia, mas eu ainda não estava numa elevação da minha energia. Eu estava ali ainda em fase de autoconhecimento. E quando eu vi aquilo, me chamou muita atenção. Aí eu fui conversar com meu marido. Falei, nossa, sempre acontece isso, ele acostuma porque a minha tia, ela é assim. E ali eu falei, nossa, eu acho que eu errei de novo. E tudo bem, passou. E eu vi eles falando mal. Aí, quando nós fomos embora, né, que nós viemos para casa, quem foi o assunto? Eu. Por quê? Porque uma família uma pessoa que fala mal de uma pessoa que ela não conhece, imagine da pessoa que ela está conhecendo. Então, a hora que eu saí de campo, o assunto foi quem? Porque enquanto eu estava ali, o assunto era outra moça. Quando eu saí, quem foi o assunto? A Roseli. Então, foi passando-se o tempo, aí eu fui vendo como que era a desunião, a falta de afeto, a falta de amor, a falta de carinho, a falta de respeito entre eles mesmos. E aquilo me chamou muito a atenção, porque ali era assim, se tinha um prato de comida, um prato grandão de comida, os irmãos comem e não pensam no outro irmão. Então, eu via que não tinha, é uma família grande, mas não tinha uma base de família. E muito essa desestrutura, de falar mal, enquanto a pessoa tá ali, tá falando mal de um. Quando você sai, você é o assunto. Então aquilo me decepcionou muito. E me decepcionou tanto, 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 que eu voltei, aí eu voltei pro meu casulo. Eu falei, não, alguma coisa eu estou fazendo de errado. Só que nesse meio tempo, meu marido tem os amigos do trabalho, tem 2 casais maravilhosos, 2 fofos, que eu falo que são os meus cunhados. Por quê? Porque são pessoas que você pode contar. São pessoas que quando você liga, olha, tá acontecendo isso, ou vem aqui na minha casa, ou eu vou até a casa da pessoa, você é bem recebida, você é bem tratada. Então tem toda essa dinâmica. E eles não são sangue, nem meu, muito menos do meu marido, mas eu os considero como se fosse. Por quê? Porque o tratamento, a reciprocidade, o jeito de tratar, o jeito de conversar, sabe? Não tem o egoísmo, ó, a gente vai aí na sua casa esse final de semana, ó, nós vamos fazer um churrasco, vamos, ó, eu vou levar isso, vou levar aquilo, e não fica naquele, sabe, ai, porque eu levei, é porque eu fiz, não, fez, curtiu o churrasco, ninguém tá falando mal de ninguém, nós estamos sempre falando de assuntos pertinentes, de assuntos que elevam a vibração. Então, o que que acontece? Família é maravilhoso, só que nós não podemos depositar 100%, ai, minha família, ai, a família do meu marido, nossa, como é legal. Por quê? Porque é sangue. Vamos, né, vamos honrar. Isso eu sempre falo para o meu marido, falo para os meus pacientes,
Você tem que honrar pai, mãe e família. Honrar como? Você não precisa estar ali grudadinho 24 horas do dia, 7 dias da semana, não. Honrar, respeitar. Eu respeito hoje do jeito que a família do meu marido é. E tá tudo bem, é o jeito deles. Eu tenho que respeitar, eu não vou mudá-los. E também não vou mudar para caber na vida deles. Então é o saber respeitar, é o saber entender que a família, nós todos somos. Eu estou aqui falando com você, não te conheço, você está me vendo, mas aqui nós podemos formar uma egrégora de família. Por que não? Eu tenho uma facilitadora que eu já estou com ela há 4 anos fazendo inúmeros cursos. Eu considero ela minha irmã. Nós temos mais ou menos a mesma idade. Eu falo para ela, Mabel, você é uma irmã que eu não tive. E eu não conheço pessoalmente. Eu conheço de vídeos, de áudios, mas eu não fui até a casa dela e nem ela veio até a minha. Mas eu considero ela minha família. Ela teve um problema com a filha dela. Falei, estou aqui, o que você precisar, eu vou estar aqui para ajudar vocês. E ela tá lá em Jaú e eu estou aqui em São Paulo. Então, família, eu fui aprendendo, demorou, eu não vou mentir, foi muito dolorido, porque eu já vim de uma carência. A minha carência já veio lá de pequenininha e eu carreguei isso. E para poder me libertar disso, muito Theta Healing, muita terapia, muito Ho'oponopono e muito entendimento e honrando a família. Seja a família do meu marido, seja a minha família, honrando. Porque a hora que você honra aquela família, que você fala, eu aceito do jeito que elas são e tá tudo bem. Você está honrando, você está respeitando, você não está obrigando aquela família a te aceitar e nem você ser aceita naquela família, por qualquer motivo que tenha. Então, eu aprendi muito que quando você passa a honrar pai e mãe, a honrar família, a sua vida dá um salto. E esse salto te eleva a um patamar um pouquinho melhor. Por quê? Porque você está evoluindo, você está aprendendo, você está sendo ali moldada para aprender e entender que aquilo é necessário. Não é porque é seu sangue que você tem que abaixar a cabeça, fazer tudo o que a pessoa quer, porque tem muita família que é tóxica, tóxica não, a família, ela tem os defeitos, então de repente aquela família, ela quer mandar, ela quer ditar como você tem que viver, e não é assim. Mãe, pai, família, enquanto somos pequenininhos e nós precisamos dos cuidados, beleza. Quando nós crescemos, saímos do nosso casulo, criamos as nossas asas, agora nós vamos para o mundo e nós vamos fazer a nossa família. Como eu falo, tem até uma passagem na Bíblia, eu até anotei aqui, é Mateus 12, 46 a 50. Olha só o que diz. Enquanto ele ainda falava, Jesus, as multidões estavam do lado de fora. A sua mãe e seus irmãos procurando falou. Disse-lhe alguém, eis que estão ali a tua mãe e os teus irmãos. Alguém chegou para Jesus e falou, né? Ó, teus irmãos e tua mãe estão ali. Jesus, no caso, respondeu. Ele, porém, respondeu ao que falava. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Na interrogação, ele perguntou para essa pessoa. E estendendo as mãos para os seus discípulos, disse, eis que a minha mãe e os meus irmãos, pois qualquer um que faça a vontade
do meu Pai, que é o Deus, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Se até Jesus, naquele momento que a mãe consanguínea, os irmãos consanguíneos chegaram para falar com ele, ele falou: quem é minha mãe e meus irmãos? Se não são esses que estavam ali no momento com ele, que estavam acompanhando ele ali, os discípulos, né, que estavam acompanhando ele ali há muito tempo. Que estavam ali concordando com que talvez os irmãos não concordassem, talvez até a mãe de Jesus falou: não, eu não concordo com isso. Mas a família, ele formou uma família que não era de sangue, mas era aquela família que ele carregava dentro dele. Então, se até Jesus nos deixou essa forma de pensamento, por que a gente tem que pensar de uma forma diferente? Aqueles que andam com a gente, que estão sempre com a gente, é muito mais família do que aquele que tem o nosso sangue. Então, hoje foi um pouquinho de uma reflexão, porque eu estudei também sobre isso, meus cursos, as minhas imersões, o meu Ho'oponopono, que eu faço muito, para que eu não tenha esse âmbito de querer formar uma família. Eu já tenho a minha família, eu e meu marido, nós somos, ele e eu nos casamos, nós deixamos os nossos familiares e nós agora estamos fazendo a nossa família. Então, se você tem algum problema com a família do namorado, com a família da amiga, entenda, a família, quem forma somos nós. E Deus que vai colocando no caminho. Porém, nunca deixe de honrar a sua família consanguínea, pai, mãe, família. Porque graças ao meu pai, à minha mãe, eu estou aqui hoje, fazendo o meu melhor, estudando, evoluindo, aprendendo e crescendo espiritualmente e dando o passo a passo para que cada salto eu venha a me tornar um ser humano melhor. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa um like, se puder compartilhar eu vou agradecer, não esquece de se inscrever, quando outro vídeo aparecer, você já receber ele ali de primeira mão. Se você gosta desses conteúdos, deixa aqui nos comentários para que possamos juntos falar e dividir essas experiências. O meu muito obrigada por você ter ficado até o final do vídeo e até a próxima!